Antes do recesso, a gente estava vendo essa fórmula da PA que diz o seguinte: o último termo de uma sequência vai ser igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Era essa fórmula aqui que a gente estava estudando de uma PA. E quando a gente fala em PA, a gente estava estudando sequências numéricas. Toda sequência que tinha uma razão idêntica entre um termo e outro. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos de PA. 2, 4, 6, 8. Isso aqui a gente pode dizer que é uma sequência de PA. Ela é crescente. O primeiro termo aqui que a gente ia chamar de A1 seria esse 2. Esse aqui seria o A2, A3, A4. Como tem 3 pontinhos aqui, A5, A6, A7. Tá? E a razão dessa PA, como está sempre somando 2, ó, a gente vai dizer que a razão dessa PA aqui vai ser 2. Tá? Um outro exemplo de uma PA, a gente pode ter uma PA decrescente também. A gente pode ter 10, 7, 4, 1, né? Isso aqui já seria uma PA decrescente, né? E a ordem dela aqui, a razão, está sempre subtraindo 3, ó. Menos 3, menos 3, menos 3. Então, a razão dessa PA aqui, a gente iria dizer que é menos 3. E é também uma PA infinita, né? Tem 3 pontinhos aqui. Esse aqui é o A1, A2, A3, A4, A5. E assim sucessivamente. Tá? Só para a gente relembrar o que a gente estava estudando na última aula. Hoje, a gente vai ver como é que a gente faz para determinar a soma de termos de uma sequência qualquer. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma sequência numérica com uma grande quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5, até o 100. Vai do A1 até o A100. Aí eu peço para vocês, determine a soma de todos esses números. Vocês concordam comigo que dá muito trabalho para a gente somar isso tudo um por um? Então, quando a gente usa essa fórmula aqui, que determina a soma dos termos de uma PA, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais simples. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Dado uma PA, que ele deu essa sequência aqui, inclusive essa mesma sequência que eu coloquei aqui. Ó. 2, 4, 6, 8, 10. Aí ele está pedindo o seguinte: calcule a soma dos 100 primeiros termos dessa PA. Então, esse aqui seria o A1, né? Primeiro termo aqui. A gente teria o 2. Vou botar aqui. O A2 seria 4, né? E como ele está pedindo para a gente calcular a soma dos 100 primeiros termos, então, consequentemente, essa sequência ela vai até o A100. Tá? Que a gente não sabe como aqui está de 2 em 2, e que dá até para a gente deduzir, mas vamos imaginar que a gente não consiga. Tá? Então, ela vai do A1 até o A100 e está pedindo para a gente calcular a soma de todos esses números. 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. O próximo número seria o 12, e assim até chegar ao último termo aqui. Para a gente fazer isso de uma forma simples, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Soma dos 100 primeiros termos, no lugar desse N aqui, a gente coloca os 100 números que a gente quer colocar, que a gente quer somar, né? Então, aqui no lugar desse N, a gente pode colocar o 100. Se fosse a soma dos 50 primeiros termos, aí seria S50, tá? No lugar desse N aqui, sempre coloca a quantidade de termos que a gente quer somar. Abre parênteses, né? Aqui, ó, A1, o primeiro termo que a gente tem é o 2, então aqui vai colocar o 2. Mais, aqui seria o último termo da sequência, AN, que seria o A100, que a gente ainda não sabe, mas a gente ainda vai achar. Fechou parênteses, tá? Esse mesmo N que a gente tem aqui é o N que a gente vai botar aqui, tá? Então aqui é A100, então aqui vai ficar 100. Dividido por 2, esse 2 é da fórmula, não pode esquecer dele, tá? Observação importante, a gente precisa do valor, olha, desse A100 aqui. A gente sabe que o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 aqui seria 6, o A4 seria 8, assim sucessivamente. A gente precisa desse valor aqui primeiro para a gente colocar nessa fórmula e resolver essa conta. Então, primeiro a gente vai determinar esse A100 aqui através daquela fórmula que a gente já viu na aula antes do recesso, que é essa fórmula aqui. Ó. Então, vou repetir a fórmula aqui.
Vamos achar o A100, ó. Aqui entrou o A100, né? Igual. O primeiro termo é 2. O número de termos que a gente tem são 100, né? Porque é 100 menos 1, né? Menos 1 da fórmula. Vezes a razão. Qual que é a razão dessa piala? Você vai observar que ela está sempre somando 2, ó. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Então a razão dela aqui é 2, está sempre somando 2. A razão aqui a gente coloca 2. Então a 100 igual. Vamos primeiro resolver o que a gente tem aqui dentro do parênteses. Então repete 2, mais 100 menos 1 vai dar 99, vezes 2 aqui. Agora é só a gente resolver essa operação aqui. Ó, primeiro a gente sempre multiplica, tá? Ordem de prioridade, multiplica primeiro, depois soma. Em qualquer operação matemática, sempre multiplica primeiro. Então aqui 99 vezes 2, 9 vezes 2, 18, sobe 1, aqui vai dar 18 também, 18 mais 1, 19. Então isso aqui vai dar 198. Somando isso aqui vai dar 200. Encontramos o A100 então. Então aqui a gente pode colocar o 200. Então vamos continuar aqui embaixo. Então a soma dos 100 primeiros termos vai ser igual a 2, mais isso aqui que nós encontramos aqui, 200, vezes o número de termos aqui, que a gente sabe que é 100, dividido por 2 aqui. Tá? Vamos somar isso aqui primeiro. Vou fazer direto aqui, tá? Aqui vai dar, ó, 202, né? 202 vezes 100, dividido por 2 aqui. Ou a gente multiplica isso aqui primeiro e divide por 2, ou a gente pode dividir isso aqui primeiro, ou dividir isso aqui primeiro e depois multiplicar. Eu vou dividir primeiro, ó, esse 202 dividido por 2. Aí acho que vai ficar mais fácil fazer de cabeça aqui. Essa divisão aqui vai dar 101. Tá? Agora a gente pode multiplicar isso aqui. 101 vezes 100 vai dar... Só acrescentar 2 zeros aqui. 10.100. Tá? Então essa aqui vai ser a soma de todos esses termos que vai do A1 até o A100. Tudo bem? Em alguns problemas, ele já vai dar esse último termo. Ele vai falar assim, considere o último termo como se fosse o A100 e o valor dele fosse 200. Às vezes ele vai dar. Algumas vezes, como aconteceu nesse primeiro exemplo, ele não vai dar. Então a gente vai ter que achar. Esse aqui foi o primeiro. Vamos para o segundo. Olha o que ele está falando aqui nesse segundo. Em um teatro, há 448 lugares. Estão distribuídos da seguinte maneira. Na primeira fileira lá de cadeiras que a gente tem nesse teatro, a gente tem 13 poltronas. Então daqui a gente pode concluir que o A1, primeira fileira, a gente tem 13. Tá? Na segunda fileira a gente tem 15. Então A2, segunda fileira, 15. Terceira fileira, 17. Então, terceira fileira, 17. E assim sucessivamente até completar aqui N fileiras. A gente não sabe quantas fileiras a gente tem. Tá? Só que ele está afirmando o seguinte, ó. Em um teatro nós temos 448 lugares. Então a gente sabe que a soma de todos esses lugares aqui vai precisar dar 448. Então na hora que eu somar a primeira fileira lá, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, até somar todas essas fileiras, a gente já sabe que a soma disso aqui tudo vai precisar dar 448 lugares. Então aqui a gente já sabe a soma dos termos. A gente sabe que o SN, a soma de todas essas fileiras, vai ser 448. Tá? Então vamos lá para a fórmula da soma dos termos. A razão aqui a gente sabe que vai ser 2, já está sempre somando duas cadeiras, tá vendo?
Então, a razão aqui a gente pode concluir que é 2, tá? Vamos lá para a fórmula dos termos dessa PA, que é a seguinte, né? A soma dos termos vai ser igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos aqui, que é o n, dividido por 2. Vamos substituir o que a gente tem, tá? O que a gente tem aqui? A gente sabe que a soma dos termos é 448, então eu posso substituir isso aqui. Igual. Primeiro termo da sequência a gente sabe que é 13. O último termo dessa sequência a gente pode encontrar, né? A gente pode encontrar ele aqui, ó. Vamos repetir ele por enquanto. O número de termos a gente também não sabe. Deixa eu fazer isso aqui. Dividido por 2. Desse jeito. Então, olha só. Vamos continuando aqui. Vou multiplicar esse aqui cruzado, tá? Acho que está faltando alguma informação nesse problema. Vou multiplicar esse aqui cruzado, vou multiplicar 248 por 2. 448 vezes 2, né? Aqui vai dar 8 vezes 2, 16, sobe 1, aqui vai dar 8, dá 9, e aqui vai dar 8. Então, essa multiplicação aqui vai dar 898. Igual a 13 mais o último termo, que é o AN, vezes o N aqui, que a gente também não sabe. Eu vou voltar para esse problema daqui a pouco, eu acho que está faltando alguma informação aqui, tá? Eu não lembro como é que é. Acho que está faltando o número de fileiras. Tá? Daqui a pouco eu volto para ele. Deixa eu vir aqui para o terceiro. Olha só. Um ciclista percorreu 15 km na primeira hora. Na segunda hora ele fez um rendimento que percorreu 13, e depois 11 e assim sucessivamente, tá? Então aqui ele está falando que o ciclista está sempre percorrendo uma determinada quantidade de quilômetros de acordo com as horas aqui. Então na primeira hora ele está afirmando que esse ciclista percorreu 15 quilômetros. Na segunda hora o rendimento dele caiu um pouco, ó. O rendimento dele começa a ser 13. Ó. Na hora seguinte, 11. Então, na terceira hora aqui foi 11. Tá? Continuando nessa sequência, quantos quilômetros ele conseguirá percorrer em 6 horas de provas? Então, a gente sabe que a primeira hora, a segunda hora, a terceira, a gente sabe aqui que vai até o A6, tá? Que são 6 horas de prova. Então, essa aqui é a sequência que a gente tem. E ele está perguntando quantos quilômetros ele vai percorrer nessa prova aqui, né, de 6 horas, sendo que a gente está observando o seguinte, olha, está sempre decrescendo 2, tá vendo? Então a gente vai dizer que isso aqui é uma PA de razão menos 2. 13 menos 15, menos 2, 11 menos 13 vai dar menos 2. Então a razão dessa PA é menos 2, é uma PA decrescente. Tá? Então vamos determinar aqui quantos quilômetros ele conseguiu percorrer nessas 6 horas. Vamos para a fórmula que a gente conhece, fórmula dos termos, da soma dos termos. Sn igual a 1 mais o N, que multiplica N, dividido por 2. São 6 horas de prova, né? Então a gente quer a soma das 6 primeiras horas. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai colocar o S6. Tá? Vamos até o 6 aqui. Primeiro termo, 15 horas, então aqui a gente vai colocar o 15. O último termo, a gente sabe que é o A6. A gente ainda vai encontrar o valor disso aqui. Número de termos aqui é 6.
dividido por 2, tá? Vamos agora encontrar esse A6 aqui. A gente sabe que é 15, 3, dá até pra gente fazer de cabeça, né? Mas vamos usar a fórmula aqui pra gente treinar. Vamos encontrar esse A6 aqui através da fórmula de AN, que é o termo geral, né? A1 mais N menos 1 vezes a razão. A6 igual ao primeiro termo é 15. Número de termos aqui é 6, né? São 6 horas, menos 1. Vezes a razão aqui que está sempre decrescendo 2 quilômetros, né? Então a razão aqui vai ser menos 2. Como é negativo, coloca dentro do parênteses, tá? 15 mais 6 menos 1 aqui vai dar 5. Então vai ficar 5 vezes menos 2. Vamos primeiro multiplicar. Depois a gente soma com esse número que a gente tem aqui na frente. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Aí mais com menos aqui a gente já pode colocar direto um menos. Essa multiplicação aqui vai dar menos 10. Já que é um número negativo. 15 menos 10 vai dar 5. Então, na última hora aqui de prova, né, na 6ª hora que esse ciclista estava lá correndo, estava lá pedalando, ele conseguiu percorrer 5 quilômetros, tá? Então, agora a gente consegue determinar a quantidade de quilômetros que ele conseguiu percorrer ao longo de todo esse trajeto. Vou voltar aqui, vamos substituir aqui nesse A6 com o valor de 5 quilômetros, né? Então, o A6 aqui vai ser igual a 15 mais o 5 que nós encontramos aqui, vezes 6 dividido por 2. Vamos somar primeiro o que a gente tem aqui dentro. 15 mais 5 vai dar 20. Fica 20 vezes 6 vezes 2 aqui. Tá? 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 6, 60. Então, ele percorreu aqui ao longo de toda essa prova um total de 60 quilômetros, tá? Se a gente for somar toda a quilometragem que ele percorreu aqui. Esse foi o 3. Vou fazer o exemplo 4 aqui. Ele está pedindo para a gente determinar aqui, ó, a soma de todos os algarismos, a soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos. Primeira coisa, o que é um número natural? Quando a gente fala em número natural, tá, a gente está falando de todos os números inteiros positivos. Tá? Então, o primeiro número natural que a gente tem é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Todos os números positivos inteiros é o que a gente chama de número natural. Qual vai ser, então, ele está falando aqui também, ó, de número de 3 algarismos, né? Então, ele tem 3 casos. 1, 2, 3. Primeiro número natural que a gente tem com 3 algarismos, a gente vai dizer que é o 100. A gente tem o 99, que é o último termo com 2 algarismos, e o primeiro número que a gente tem com 3 algarismos natural seria o 100. Como ele está pedindo números naturais ímpares, qual é o primeiro número natural ímpar que a gente tem? Vai ser o 101, né? A gente tem o 100, que é o primeiro, mas o 100 não vai contar pra gente, porque o 100 é um número par. Próximo número que a gente tem vai ser um número ímpar, que vai ser o 101 aqui. Tá? Então, esse é o primeiro número ímpar natural. Tá? Então, a gente tem que ler o problema, mas a gente tem que interpretar, a gente tem que sentir o que ele está pedindo. Então, o primeiro termo aqui, que a gente vai chamar de A1, vai ser o nosso 101. Tá? Próximo número natural ímpar, consequentemente, a gente vai ter o 101, 102 é par, próximo número ímpar, 103. Né? Aí depois, a 3 aqui vai ser o 105. E assim sucessivamente, até chegar ao último número natural ímpar aqui, que vai ser o 999, né? Deixa eu continuar aqui, ó. O último número vai ser o 999. O próximo número vai ser 1000, né? Que já vai entrar em 4 algarismos, né? Então, vai passar. Então, o último número aqui vai ser o 999. Tá?
Aqui a gente tem uma sequência, números ímpares naturais de 3 algarismos. E ele está pedindo para a gente determinar a soma de todos esses números, que vai do A1 até o... Isso aqui que a gente não sabe, né? Vamos primeiro determinar esse N aqui, tá? Quantos números a gente vai ter nessa sequência. Então, primeiro, vamos determinar aqui, vamos usar primeiro aquela primeira fórmula lá do termo geral, e depois a gente vai para a fórmula da soma dos termos, tá? Vou botar a fórmula aqui. Então, primeiro, AN igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão aqui. O último termo, 999, né? Então, aqui a gente pode colocar, ó, o último termo, que é esse valor aí, 999, igual. Primeiro termo, 101, mais. Número de termos a gente não sabe, né? A gente sabe que começa no A1, vai no A2, mas a gente não sabe quantos termos a gente tem. Então, o N a gente não sabe, então repete. Menos 1 vezes a razão aqui, ó, que está sempre somando 2, né? Como são números ímpares, ó. Aqui para cá soma 2, soma 2. Então, a razão aqui é 2. Então, aqui, olha só, o que a gente pode fazer? A gente tem que multiplicar isso aqui primeiro. Na verdade, a gente teria que subtrair isso primeiro, mas como a gente tem uma letra e um número, não tem como a gente subtrair. Então, aqui, vamos primeiro multiplicar, fazendo chuveirinho, aplicando o distributivo aqui. 2 vezes n vai dar 2n. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Tá? O que a gente pode fazer aqui agora? Ó? Do lado esquerdo a gente tem 999, do lado direito a gente tem esse número aqui inteiro, e a gente tem esse número inteiro aqui. Esse número que tem uma letra junto, a gente vai dizer que ele é um termo diferente. Tá? Então, primeiro, ó, vamos fazer essa subtração aqui. Então, 999 igual 101 menos 2 vai dar 99, né? Mais 2n aqui. Esse 99 que a gente tem aqui, a gente pode passar ele para o outro lado. A gente vai trocar o sinal desse número. Tudo que é número para um lado, tudo que tem letra para o outro. Então, vamos passar esse 99 para o outro lado e vamos trocar o sinal dele. Então, vai ficar 999 menos 99 igual a 2n. Essa subtração aqui vai dar 900, né? 900 igual a 2n. Continuando aqui, o que a gente pode fazer agora? Ó, esse 2 que está junto com n, deixa eu repetir ele aqui. A gente tem aqui que 2n é igual a 900. Eu troquei a ordem, tá? A gente pode fazer isso. 900 é igual a 2n, 2n vai ser igual a 900. Esse 2 que está junto com n multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o n aqui vai ser 900 dividido por 2. E essa divisão aqui a gente vai encontrar 450. Encontramos a quantidade total de termos que a gente tem. Ó. Ela vai do A1 até o A450. Tá? Aí agora a gente consegue determinar a soma desses termos. Vamos lá para a segunda fórmula que nós estudamos hoje, que é a fórmula da soma dos termos. Tá? Sn igual o A1 mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Queremos encontrar a soma dos 450 termos, né? Vai ter o A450, então vai ser esse valor que a gente vai botar aqui. Então, S de 450 vai ser igual ao primeiro termo, que é 101, mais o último termo aqui, que nós deduzimos que seria 999, número de termos aqui, 450, dividido por 2. Então, vamos primeiro somar o que a gente tem aqui dentro desse parênteses. Mais 999, isso vai dar 1.100, certo? É 1.100. Vezes 450 dividido por 2. Ou multiplicamos aqui primeiro e depois divide, ou a gente divide isso aqui primeiro, ou divide isso aqui primeiro e depois divide.
Vou dividir esse por esse primeiro, que acho que vai ficar mais fácil. Ó. 110 dividido por 2... a gente vai ter aqui 550, né? 550, somando ali vai dar isso. Essa divisão aqui vai dar 550. Aí agora a gente multiplica com 540 aqui. Estou com uma preguicinha de multiplicar. Vou pegar a calculadora aqui rapidinho. 550 vezes 450. 247.500. Então, a soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos vai ser 247.500. Falando na ordem das casas erradas. Tá? Então, essa daqui, gente, eu tenho certeza que está faltando alguma informação aqui nessa 2. Tá? Então, vou deixar essa aqui anulada. Se eu achar essa informação aqui, depois eu falo com vocês na próxima aula, tá? Faltando alguma informação aqui que eu esqueci de digitar. Então, deixa esse exemplo 2 aqui anulado por enquanto. Depois eu vou mexer nele com vocês e a gente termina. Então, de exemplo, vai ficar esse 1, é para vocês copiarem aí no caderno, o 3 e o 4. Essa lista de exercícios aqui é para vocês fazerem aí, tá? Que vai entrar como atividade da aula de hoje. Vai do 1 até o 4, que essa 4 aqui tem A, B, C, D e E, mas é múltipla escolha, tá? Ele está falando de auditório que está bem parecido com a lá de cima. Primeira fila, 8 lugares. Segunda fila, 12. Terceira fila, 16. Tá? Aí, resolvam esse problema aqui e marquem a alternativa correta de acordo com o que vocês acharem que está com a resposta mais certinha. Tá? A 1, A 2 e A 3 também está bem parecido com os exemplos. Determine a soma dos 18 primeiros termos dessa PA. Primeiro termo 1, 4 e 7. Na número 2, calcule a soma dos 10 primeiros termos. 2, 6 e 10 é a sequência. 3, qual é a soma dos 50 primeiros números ímpares? Está bem parecido com o último, ó. 50 primeiros números ímpares. Qual é o primeiro número ímpar que a gente tem, né? O primeiro número ímpar que a gente tem vai ser o 1, né? Então, a gente pode dizer que o A1 aqui é 1. Segundo número ímpar vai ser o 3, né? Terceiro número ímpar vai ser o 5. E assim sucessivamente até chegar ao A50 aqui, que vai ser... Então, precisa determinar a soma disso daqui. Tá? Então, essa aqui vai ser a atividade da aula de hoje.